nascimento de uma criança é encarado na nossa sociedade como um evento entusiasmante que traz felicidade e satisfação à mãe. Mas você sabia que até 85% das mulheres que acabaram de ser mães apresentam algum tipo de alteração do humor? E que 15% delas chegam a apresentar um quadro depressivo com necessidade terapêutica específica? Nesse vídeo eu vou explicar o que é a depressão pós-parto. A maior parte das mulheres desenvolve um estado de melancolia depois de darem à luz, que começa uns 2 ou 3 dias depois do parto, geralmente na época em que elas voltam para casa com o bebê. Essa condição é chamada de baby blues ou melancolia pós-parto e é absolutamente normal. Os principais sintomas são ansiedade, irritabilidade, alterações do humor, crises de choro e dificuldade para dormir. Mas é importante dizer que os sintomas do baby blues não interferem com a capacidade da mãe de cuidar do bebê. A melancolia pós-parto dura até 2 semanas e é autolimitada, desaparecendo espontaneamente sem necessidade de nenhum tratamento específico. Mas existem algumas sugestões que as puérperas podem seguir caso estejam nessa situação, como por exemplo, descansar o máximo que conseguirem, aceitar a ajuda de amigos e familiares, entrarem em contato com outras mães, arrumar algum tempo para cuidar delas mesmas e evitarem o álcool e outras drogas. Por outro lado, algumas mulheres apresentam sintomas mais graves, mais duradouros e que interferem com a capacidade delas cuidarem do bebê e de lidarem com as suas atividades cotidianas. Esse quadro é chamado de depressão pós-parto e costuma surgir nas primeiras semanas após o parto, sendo a maior parte dos casos diagnosticada nos primeiros 4 meses de vida do bebê. Apesar do nome, é comum a depressão pós-parto surgir mesmo antes do bebê nascer, ainda durante a gravidez. Enquanto que a melancolia pós-parto é uma condição benigna, ou seja, na maior parte das vezes não traz nenhum prejuízo maior para a saúde da mãe e do bebê, a depressão pós-parto deve ser avaliada por um médico, diagnosticada e tratada o mais rápido possível. O fator de risco mais importante para o desenvolvimento da depressão pós-parto é a existência de episódios prévios de depressão, associados ou não à gravidez. O risco de recorrência da depressão pós-parto em mulheres que já tiveram a doença é de 90%. Fatores genéticos como história familiar de depressão pós-parto, variações hormonais e fatores psicossociais como conflitos conjugais, falta de apoio social e dificuldades financeiras também estão envolvidos. O quadro clínico da depressão pós-parto é igual ao de uma depressão em qualquer outro momento da vida da mulher, como humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, perda de peso significativa de forma involuntária ou então aumento de peso em poucas semanas, insônia ou excesso de sono, agitação ou apatia, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, muitas vezes sem causa real, diminuição da capacidade de concentração ou de tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente ou uma tentativa de suicídio fracassada. A diferença é que na depressão pós-parto existem algumas particularidades, como o sentimento de culpa por achar que ela não consegue cuidar do bebê, não conseguir sentir uma ligação emocional com ele, pensar várias vezes em fazer mal ao bebê e, finalmente, não ser realmente capaz de cuidar nem do bebê e nem de si mesma. Se não for tratada, a depressão pós-parto pode ter consequências sérias para a mulher e para sua família, porque causa estresse emocional em todos os que estão próximos ao bebê. Por exemplo, aumenta o risco de depressão no pai, aumenta a chance da criança ter problemas emocionais e de comportamento, além de dificuldades para comer e dormir. E, obviamente, vai ter consequências para a mãe também. Se não for tratada, a mulher pode desenvolver um distúrbio depressivo crônico. O diagnóstico da depressão pós-parto deve ser feito por um médico, que vai avaliar qual é a melhor forma de tratamento para cada caso, levando em conta particularidades da vida da mãe e do bebê, como o fato, por exemplo, dela estar amamentando ou não. Com tratamento adequado, geralmente os sintomas desaparecem em 6 meses.
Se quiser saber mais sobre depressão pós-parto ou depressão, acesse os links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até a próxima!